Está começando o Mar Sem Fim, dessa vez para mostrar a última unidade de conservação aqui do Ceará, o Parque Nacional de Jericoacoara. Um lugar de extrema beleza, de rara beleza cênica, porém com muitos problemas, porque existe aqui um turismo que cresceu exponencialmente, são milhares de pessoas todos os anos, ao mesmo tempo em que o ICMBio continua praticamente acéfalo, com muito pouca gente para tomar conta de um ambiente tão lindo e tão rico do ponto de vista da biodiversidade. Vamos conhecer Parque Nacional de Jericoacoara. Então, Wagner, desde quando que o Parna veio para cá? Como é que foi isso? O Parque Nacional foi criado em 2002, fevereiro de 2002, a partir de um decreto que mudou a categoria, porque antes era uma APA, uma área de proteção ambiental. Qual é o tamanho atual? O tamanho atual é 8.850 hectares. Ele tem aproximadamente 27 quilômetros de costa, né? Quais ambientes que ele protege, o Wagner? Olha, o Parque Nacional de Jericoacoara, além da área marinha, né, a linha de costa, que são as praias, ele protege uma planície arenosa por onde se deslocam as dunas em formato de meia-lua, que são chamadas dunas barcanas, né? E no meio dessas dunas, sobre essa planície, se formam lagoas interdunares após o período chuvoso, né, o período de inverno. Além disso, nós temos uma área de estuário, uma área de manguezal. Bom, a gente viu também, ainda como mata, partes da Mata Atlântica, a gente viu o Restinga. Entre as muitas atrações do Parque Nacional Marinho de Jericoacoara, está aqui a Pedra Furada, fruto de milhões de anos de erosão eólica e do próprio mar, foram rompendo e acabaram construindo aquela gruta na pedra. É muito frequentada, especialmente entre julho e agosto, porque o sol se põe bem lá na frente. Então, quem fica por lado de cada duna vê o sol se pôr exatamente passando bem na portaria, nesta gruta da Pedra Furada. Tadeu, nós estamos aqui do lado leste do parque, né? Na praia, qual praia é essa mesmo? Essa é a Praia do Preá. E essa árvore, que é uma atração turística, ela tem também uma história curiosa, né? Que árvore é essa, Tadeu? Olha, essa é a chamada Árvore da Preguiça, né? Que ela pertence à espécie mangue de botão. Uhum. E o que ela sinaliza por ser um manguezal, um exemplar de mangue? O que essa árvore sinaliza? Então, a gente vê ao redor da Árvore da Preguiça que existe um grande areal, né? Mas essa espécie de mangue incrustada no areal indica que num passado isso tudo já foi mangue. E essas dunas também, elas avançam com uma velocidade extraordinária, não? Quanto você falou? Aqui fica estimada de 15 a 20 metros por ano, né? Vai depender do regime de chuva, porque a umidade ela reduz a velocidade do avanço da duna. Agora, Tadeu, a gente sabe que o mangue precisa sempre de água salobra, de um rio. Que rio, da onde teria vindo isso, isolado assim? O rio mais próximo, né, ainda existente, é o Riacho Doce, né, que ele fica ainda mais para o leste do parque. E provavelmente, antes de sofrer com o avanço das dunas, ele foi bem maior do que hoje ele é. E possivelmente, então, colonizado inteiramente por mangues, é isso? Sim, sim, exatamente. Bom, nós estamos na praia do Preá, que ainda faz parte do Parque Nacional de Jericoacoara, mas a partir daquela moita que está atrás de mim, termina o parque. Aproveitando para lembrar que essa é a terceira e última unidade de conservação do Ceará, nós já estamos quase na fronteira com o Piauí e quase no fim do nosso trabalho. Depois daqui temos o Piauí, o Maranhão, o Pará e, finalmente, o último estado, o último dos 17 estados costeiros, que é o Amapá,
que também tem um parque nacional. Sobre as praias aqui do Ceará, eu queria chamar a atenção para um aspecto singular delas. E uma das coisas bacanas do litoral do Brasil, a grande diversidade de paisagens. Por exemplo, as praias do Sudeste são todas pequenininhas, para mim, particularmente, um pouco mais acolhedoras. As do Ceará já são enormes. No entanto, como beleza cênica, são espetaculares, sempre com um vento muito forte, levantando dunas ao lado de todas elas, né? E essa diferença de topografia forma uma paisagem espetacular que está sendo muito estragada, como nós vamos mostrar agora para você em Mundaú. Essa é a vila de Mundaú e esse é o rio Mundaú. A primeira vez que eu estive aqui, em 2007, eu quase caí de costas. Eu vinha de Jericoacoara e, de repente, dei com essa paisagem maravilhosa. Essas dunas aqui eram dunas barcanas, dunas em formas de meia-lua. Isso eu não me conformo. Por que botar o parque eólico aqui tão próximo? Eu acredito até que ele tenha alterado a formação da duna, é bem possível. É óbvio que a gente precisa de energia eólica, mas ela não precisa necessariamente ser mais uma herança do cara pálida para detonar com a paisagem da zona costeira brasileira. Se tivesse 500 metros lá para adiante, funcionaria do mesmo jeito e não estragaria a paisagem costeira. Lembrando para você que a energia brasileira, a matriz brasileira é 73 ou 4% hídrica, 20 e poucos por cento usinas termoelétricas e apenas 1% é eólica. Então, se a eólica aquecer para 5, 6, 10%, o que vai acontecer? Vai acabar o nosso litoral? Francamente, gente, um pouco de bom senso não faz mal a ninguém. Outro dos programas Top 10 aqui do Parque Nacional de Jericoacoara é uma olhadinha no mangue, nesse braço do rio Guariú, porque aqui foi descoberta uma comunidade de cavalos marinhos. Esse peixe esquisito, mas que não deixa de ser um peixe, ameaçado de extinção. Ele é muito procurado para aquarismo e não só para aquarismo. Lá no norte, uma série de crendices e tradições dizem que ele é afrodisíaco, que é da sorte, etc. Quem já frequentou o mercado modelo em Belém já deve ter visto cachos e mais cachos de cavalos marinhos secos que são colocados lá para serem vendidos para os turistas. E ó, o pessoal do IBAMA ou do ICMBio não fiscaliza nada. Qualquer dia que você vai lá no mercado modelo, você vai ver dezenas de cachos de cavalo marinho, esse lindo bichinho ameaçado de extinção. E eu pergunto, onde fica a nossa fiscalização? Lá ou aqui? Eu não sei. Existe um pequeno manguezal que é formado pela foz do rio Guariú, né, que nasce fora da unidade, mas a foz dele está dentro dos limites do Parque Nacional. E na foz deste rio existe uma formação de manguezal, né, que sofre influência da maré, um braço de mar que alaga, né? E nesses mangues eles funcionam como berçários da vida marinha e hábitat do cavalo marinho da espécie Hippocampus reidi, né? Espécie rara e ameaçada de extinção, que aqui no estuário do rio Guariú, dentro dos limites do Parque Nacional, é onde temos a população melhor conservada do Nordeste desta espécie de cavalo marinho, que também é um dos atrativos naturais, turísticos do Parque Nacional, pois existe o passeio de canoa para avistamento destes animais no ambiente natural. Jericoacoara corre sério perigo. Aqui parece que as pessoas em geral estão muito mais preocupadas com a vila em si, com os problemas da vila, como trânsito, falta de saneamento, etc., do que com o parque. Agora, que Jericoacoara tem lugares espetaculares, está aqui a prova de um.
Essa é apenas mais uma das lagoas que tem, lagoas formadas pelas chuvas, e esse é o maior cordão de dunas de toda a região do Parna de Jericoacoara. Sem falar que à minha esquerda você tem Restinga e não faz nem 20 minutos que a gente saiu do manguezal do Rio Guriú. Por isso dá para ver um pouco a quantidade de ecossistemas diferentes reunidos num espaço não tão grande assim. Jericoacoara merece mais cuidado e merece ser mais conhecido. Voltando um pouquinho para as dunas, algumas características dela. É o local do litoral do Ceará onde se forma esse tipo específico de duna, que é a duna barcana, que aqui são chamadas megabarcanas, porque elas são muito grandes, né? Chegam a ter 50 metros de altura. Bom, nós estamos falando das lagoas, são muitas, né? Eu queria que você explicasse a formação delas e se elas têm outra função além da própria beleza cênica. Veja, as lagoas se formam a partir da água da chuva. Elas servem como sítio de alimentação de aves aquáticas, aves marinhas migratórias, né? E muitas delas também têm peixes, anfíbios, animais que depositam os ovos nessa lagoa. Os ovos permanecem dormentes durante a estação seca e aí no próximo período invernoso, quando a lagoa se forma, esses ovos eclodem, né, dando origem aí a essa fauna aquática que habita as lagoas. Mar Sem Fim mostrando hoje para você o Parque Nacional Marinho de Jericoacoara. Nós estamos aqui em cima de um morro com uma vista privilegiada. Lá embaixo dá para ver a pequena vila, o que foi um dia uma vila de pescadores, hoje completamente mudada. E foi nessa enseada aqui também que dizem que houve o primeiro contato entre europeus e o pessoal da terra. Foi Vicente, o navegador espanhol Vicente Yanez Pinzón, que chegou em Mucuripe, lá em Fortaleza, poucos anos antes de Cabral. E depois veio subindo até o Maranhão. No meio do caminho ele achou essa enseada, ligeiramente abrigada dos ventos que você percebe aqui, são os famosos ventos alísios que traziam as caravelas, e por isso mesmo a vila foi montada ali, porque esse morro protege um pouco ela de ser soterrada pelas areias de todo esse campo de dunas que você vê. E aqui, em todo esse campo de dunas aqui, dá para ver esse monte de trilhas. Esse é um dos problemas que já nos foi alertado pelo pessoal aqui do ICMBio. Todo dia, cerca de 2.000 pessoas que moram em Jijoca de Jericoacoara, um pouco mais adiante, vêm prestar serviços até a vila de Jeri. E eles abrem essas trilhas. Como o solo é muito árido, o vento muito forte, bastou passar uma, duas vezes que tira completamente a capa vegetal e acaba se tornando trilhas. Esse é mais um problema que está na mão aí do pessoal do ICMBio para tentar superar no futuro. O problema central na gestão do Parque Nacional de Jericoacoara é a questão do ordenamento do uso público, já que o destino turístico, que é a própria vila de Jericoacoara, ele surgiu antes do Parque Nacional. E em função do destino turístico surgiram diversas trilhas de veículos, porque não existe outro meio de se chegar ou sair da vila de Jericoacoara que não seja atravessando a extensão protegida pelo Parque Nacional, né? O próprio perímetro do Parque Nacional, ele é atravessado por essas diversas trilhas de veículos que trazem visitantes, mercadorias, moradores, trabalhadores para a vila de Jericoacoara. O turismo, por exemplo, foi de tão forma agressivo aqui, tão violento e já há muito tempo atrás, que isso aqui já nem pode mais ser chamado de uma vila de pescadores. Aliás, que eu saiba, sobrou uma única casa de um pescador. O resto já saiu faz muito tempo e hoje trabalha em função do turismo. É tão forte, são tantos serviços, que eles até foram de novo engajados aí na produção e estão trabalhando. Porém,
nessa nova função. Agora, como uma vila desse tamanho consegue a façanha de receber quase 750 mil turistas por ano, um número que deve ser muito maior do que muita capital brasileira? Possui um conjunto de monumentos naturais de rara beleza cênica, que aí eu posso falar as dunas barcanas, ter no seu contexto uma área privilegiada de sol, vento, praia, fazer parte de um roteiro integrado, que é um destino turístico que é a Rota das Emoções, que é esse corredor de dunas que começa aqui e vão até os Lençóis, e ainda ter um arrojado, e eu digo até ousado, sistema de serviços turísticos combinados, entre eles com operadores de transfer, de transporte, condutores de trilhas, alimentação e bebidas, hospedagens, lembranças e lojas de artesanato, agências de operadoras de viagens. Eu acredito que esse é o conjunto de elementos que fazem com que recebamos aí mais de 700 mil visitantes por ano. Dá para perceber uma agressão ao parque do ponto de vista da biodiversidade, etc.? Ela é preocupante, não é preocupante? O ambiente urbano, a Vila de Jericoacoara, por estar dentro do Parque Nacional, e aí, como eu digo, por esse ambiente ter sido, é um ambiente sensível, digamos que existe uma perturbação dentro do parque, forte. Né, porque os impactos eles são relacionados ao turismo e à visitação. Quanto mais turismo, em teoria, mais impacto potencial. Precisamos também regulamentar a atuação dos prestadores de serviço dos passeios turísticos que acontecem no Parque Nacional, tal como passeio de buggy, passeios de charrete, de quadriciclo, as aulas de esportes náuticos. Então precisamos ter uma atuação junto aos operadores de turismo ou prestadores de serviço para que eles trabalhem em consonância com a existência do Parque Nacional de forma regularizada perante o ICMBio, não é isso? Precisamos também construir estruturas de apoio à visitação, painéis informativos, áreas de descanso, mirantes, escadarias. Então, o grande desafio que temos aqui é conseguir transformar o Parque Nacional numa unidade preparada para lidar com o turismo de massa que já acontece, né? Olha, um problema sério que temos aqui é a gestão de resíduos sólidos, né? Ou o lixo, tanto dentro da vila quanto dentro da área do Parque Nacional. Bom, e esse é um dos problemas tristes, um dos problemas graves de uma vila como Jericoacoara, que teve o crescimento extraordinário e desordenado, rapidíssimo, do jeito que teve. O lixo hoje é um problema mundial. As grandes cidades do exterior e mesmo do Brasil já não têm onde colocar o seu próprio lixo. Normalmente exportam para outras cidades, pagando para isso. Aqui em Jericoacoara não é possível. Então o lixo de lá, o lixo acaba vindo parar aqui na comunidade de Baixio 2. É uma quantidade extraordinária todo santo dia. Numa cidade que recebe até 750 mil visitantes por ano, até que o tamanho do lixão não é tão significante assim. Apesar de que lixão a céu aberto hoje é proibido em todo o Brasil. Esse aqui também está fora da lei. O que a lei determina é que se façam aterros sanitários, que é completamente diferente, com um certo tratamento, para minimizar um pouco o impacto. Isso aqui, quando chove, sai um líquido horrível, uma sopa mortal, conhecida como chorume, e que vai toda para o lençol freático. Não é à toa que o lençol freático de toda essa região aqui está contaminado, seja por fossas, falta de saneamento básico, seja pelo chorume que sai do lixão. Em que a Vila de Jericoacoara hoje tem comprometida o seu manancial, que é o aquífero, o lençol freático da vila, por conta dessa pressão aí de mais de 10 milhões de visitantes no decorrer desses 15, 20 anos de vida turística. O nosso lixo, os resíduos sólidos gerados pela Vila de Jericoacoara, que oscilam aí entre 18 a 27 toneladas de resíduos
domésticos e públicos coletados diariamente. E nós temos 2 serviços públicos de coleta, o de lixo úmido e o lixo seco. Aí esse material vai para um serviço específico que a vila tem de coleta seletiva e vai para a usina de reciclagem, numa parceria entre Prefeitura, Conselho Comunitário e Associação de Empresários. Bom, nós chegamos num lugar agora que não deixa de ser um exemplo. É a usina de reciclagem de lixo que finalmente começou a funcionar em Jericoacoara. Os prefeitos daqui estão mais preocupados com outras coisas. Estão com os interesses particulares deles, com ganhar dinheiro, com fomentar ainda mais o turismo, só que o turismo e a quantidade de gente traz lixo. Então houve essa movimentação, e aí que eu digo inusitada, que serve de exemplo, de empresários daqui, brasileiros e europeus, que se juntaram e fizeram uma parceria público-privada, exigindo que o prefeito botasse um pouco de dinheiro para pagar parte dos custos dessa usina e os empresários colocaram outra parte. Com isso, a quantidade de lixo diminuiu significativamente, ainda que não tenha acabado. Questa idea nasceu da um desespero geral da vila na época do final de ano, outubro-novembro, quando, por diferentes motivos, o carro da prefeitura do lixo estava quebrado, estava com um problema e a cidade era uma lixeira. Se aproximava o Réveillon, então era da fazer alguma coisa. Que cosa no imediato? A cosa per os empresários que foi mais fácil em quel momento era juntar um dinheiro e tentar uma solução. Com questo dinheiro juntado de algum empresário, ristorante, pousada da vila, a gente conseguiu alugar um compactador, uma caçamba, pagar pessoal por limpar a rua. Bom, você que está aqui há um certo tempo, você já nota uma diferença pela vila depois que isso começou a funcionar ou ainda não? Sim, sim. Já houve uma mudança bastante significativa na vila. As ruas hoje estão bem mais limpas. Grande parte das vilas já participa desse projeto, apoia o projeto. Afinal, isso é fundamental para uma cidade que quer se fazer do turismo como Jericoacoara. É fundamental. Siamo in un parco nazionale. Questo è fondamentale. E o nostro obiettivo sarà in futuro também tratar o lixo orgânico per un compostagem. Questo no futuro sarà o nostro progetto futuro. E, infelizmente, como sempre, chegou a hora de dizer até logo. Estamos acabando. A semana que vem vamos para o Piauí. Antes disso, uma pequena conclusão. Eu temo muito pelo futuro do Parque Nacional de Jericoacoara. O turismo aqui atingiu um volume de tal forma grande e violento que eu temo até pelo futuro da ainda hoje charmosa Vila de Jericoacoara. Veja você, o que todo Parque Nacional quer é ser conhecido para atrair turistas que paguem e que esse dinheiro seja revertido para o próprio Parque Nacional. Pois Jericoacoara já tem isso. Os turistas já vêm para cá aos magotes todos os anos. Mas o ICMBio não conseguiu até agora, quase 10 anos depois do parque, instalar guaritas e criar caminhos de entrada para obrigar o pessoal a pagar. Veja se é possível uma coisa dessa. Esse é um dos muitos problemas que o ICMBio, sempre pequeno, sempre pensando pequeno, sempre investindo pouco, fica sempre atrás. E por causa disso é capaz do turismo de Jericoacoara passar por cima como um rolo compressor pelo Parque Nacional de Jericoacoara. Torcemos para que não. Até semana que vem.